Agora vamos pegar a linha do tempo e voltar para 2025. Vini Show, prováveis escalações na tela. Vamos primeiro com o Flamengo, depois com o Palmeiras, e no fim a gente coloca as duas lado a lado para o nosso Conrado Santana falar sobre aqui. Vamos lá. Time do Felipe Luiz, provável, tá, gente? Vou deixar isso bem claro. É o provável Flamengo. O Flamengo, inclusive, ainda treina hoje lá em Lima, no Peru. O Flamengo está treinando no CT da seleção peruana. Time do Felipe Luiz, o provável Flamengo, com o Rossi no gol, Varela, Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Tem a possibilidade do Danilo, mas eu particularmente acho que vai o Léo Ortiz, apesar do último jogo dele ter sido contra o Racing. Amanhã vai completar exatamente um mês, porque foi no dia 29 de outubro. Aí no meio-campo temos Pulgar, Jorginho e Arrasca. E aí lá na frente, Cebolinha pelo lado esquerdo, Carrascal pelo lado direito e o Bruno Henrique centralizado. Tem gente que tem dúvida em relação ao Luiz Araújo na direita, em relação ao Lino na esquerda. Eu, particularmente, não tenho essa dúvida. Eu ficaria muito surpreso se ele não entrasse com esse quarteto lá da frente. Se ele mexesse tanto na direita como também na esquerda. Eu, particularmente, acho que vai o Léo Ortiz também. Eu não acredito que ele vai ficar fora desse jogo. Corra, aliás, segura, Corra. Daqui a pouco tu fala. Vamos colocar do Palmeiras, porque aí depois a gente coloca lado a lado e aí você consegue falar das duas direitinho, nosso Vini Show, que está fazendo um trabalho especial neste dia de hoje. Coitado, Vini Show trabalhou bastante essa última noite com bastante arte aí. E daqui a pouco, rapaziada, a gente vai colocar também. Na verdade, a gente vai escolher os 11 melhores jogadores entre Flamengo e Palmeiras. E aí a gente conta com a ajuda de vocês aqui no chat também, tá, rapaziada? Não se esqueça disso, vocês também têm que participar conosco. Tá aí, bota aí a escalação do Palmeiras, do técnico Abel Ferreira, Carlos Miguel, goleiro, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo Piquerez, Bruno Fux, Andréas Pereira, e aí eu acho que o Fux até muitas vezes pode fazer esse terceiro zagueiro aqui também, para fazer ali a linha de 5 sem a bola. O Alan. É Alan ou Alan, Conrado? Eu confesso que eu não sei. Eu acho que é Alan que a galera tá. Tá chamando, né? Eu também ouvi Alan. Sempre tem a dúvida desses. Sempre tem a dúvida. É Alan ou Alan, mas acho que é Alan. Então vamos de Alan. Depois, se o pessoal corrigir, a gente fala que é Alan. Então é Alan, Rafael Veiga e lá na frente, Vitor Roque, o Tigrinho e Flaco Lopes. É o time do Palmeiras. Agora, coloque lado a lado as escalações e Conrado Santana. Começando pelo Flamengo, que eu acho que é quem tem mais dúvidas, né? Na zaga você iria com o Léo Ortiz. O seu quarteto de ataque seria esse mesmo provável que a gente está vendo aí na tela? Ou você faria algumas mudanças? Daqui a pouco a gente fala de Palmeiras. A questão do Léo Ortiz é só quem está analisando lá dia a dia, os treinamentos, para ver se ele está bem ou não. Se ele estiver bem, dependente do ritmo, eu acho que não vai perder tanto ritmo assim, jogou o ano inteiro, ficou aí um mesinho fora, eu acho que é tranquilo. Joga o Léo Ortiz. Eu acho que ele passa mais segurança, eu acho que está numa fase melhor, mais jovem, está mais entrosado com o Léo Pereira, tudo. Só que a questão é física. Agora, se tiver na dúvida, se ainda tiver mais ou menos, se não treinou tão legal, se de repente pode sentir, aí você confia muito no Danilo. Você contratou eles para isso. E ele foi bem nesses últimos jogos aí que ele jogou. Então, eu acho que assim, seria um problema, tá, mas dos menores, né? Cara, você tem o Danilo. O Danilo foi convocado pelo Ancelotti para a seleção brasileira. A gente pode até discordar, mas assim, foi porque tem qualidade. Então, não seria um problema. E a questão ali da frente, eu acho que eu tô com você. Eu acho que, enfim, o time vai ser esse aí. O Cebolinha vai jogar na esquerda, mas tenho dúvida, né? Que aí pode ser uma questão tática, de estratégia. Central Luiz Araújo, acho que o Carrascal vai para a esquerda, o Luiz Araújo vai mais para o lado direito. Mas eu acho que vai ser o Cebolinha, que tá bem, que tá com esse mano a mano de partir para cima o tempo todo, tá numa fase legal. E eu acho que o Felipe Luiz vai com ele, que ele gosta disso, ele gosta de ter esse cara na ponta, aberto na esquerda, para dar mais espaço para, por exemplo, o Carrascal, que é um cara que vem por dentro. Enfim, ele gosta de ter isso. Um lado, o cara mais meia, que vem por dentro de ajudar a armar e, enfim, jogar junto com o Bruno Henrique, junto com a Arrascaeta, e na esquerda ter esse cara que vai receber mais vezes aberto e partir para o mano a mano. Então, eu acho que o time vai ser esse. E é muito forte. Os dois times são muito fortes, né? Se o Vini puder colocar de novo aí. Os dois times são muito fortes, né? Isso mostra aquilo que a gente falou no começo, que esses clubes construíram para chegar até aí, né? O Flamengo, todo mundo fala, né?
dos times, você pega aí um Rossi, pô, você tira o goleiro do Boca, tira o Léo Ortiz, o cara que se destaca na Red Bull, Varela é seleção uruguaia, pô, jogou lá fora, Léo Pereira se destaca no Atlético Paranaense, você pega e traz, Alexandro, porra, anos e anos de Europa, Juventus, seleção brasileira, Copa do Mundo, Pulgar, seleção do Chile, jogou na Itália, pô, Jorginho disputou bola de ouro, meu amigo, ganhou a Eurocopa com a Itália, ganhou a Champions League com o Chelsea, pô, o cara é gigante, jogou no Arsenal, o Arrascaeta tá aí há tempos e tempos acabando com o futebol sul-americano. Pô, Carrascal, seleção da Colômbia, jogou no River, tava lá fora, toma uma grana, vem. Pô, Cebolinha também se destacou no Grêmio, campeão com a seleção brasileira de Copa América, jogando bem, sendo destaque, foi pro Benfica, volta, enfim, é muita gente boa, né? Muita gente boa. E do outro lado também, cara, Carlos Miguel se destacou no Corinthians, foi lá para fora, tava jogando a Premier League. Ah, tá no banco? Então vem. Pô, Kelvin, cara, se destacou aqui no Brasil, foi para fora, baita contratação para lateral, uma posição difícil de achar, difícil de achar. Então o Palmeiras tem dinheiro para trazer cara, ele estava na Rússia, né? Acho que era Isso, CSK. No CSK Moscou, perfeito. Pô, Gomes, não precisa nem dizer, uma lenda aqui já do futebol sul-americano, a gente pode dizer isso, o cara fazia parte do elenco do Milan mesmo sem ter jogado lá. Enfim, pô, Murilo, Piquerez, pô, baita lateral, seleção também, lateral esquerda, assim, que poucos têm, né? Andrés Pereira, a gente já falou aqui que trouxe, pô, Veiga, muito tempo aí atrás, que eu acho que é parecido o caso com o Arrascaeta, sem comparar o nível, né? Acho que o Arrascaeta é um nível acima, mas assim, é um cara de muita qualidade, só que quando você é um time tão bom, você tem tanto dinheiro, você consegue manter esse cara por muito tempo. Se fosse um time desorganizado, o Arrascaeta já tinha saído, o Veiga já tinha saído, porque aqui dá problema, não sei, sabe? O próprio cara não sabe se ele consegue renovar por tanto dinheiro, né? Tem essa questão também. E você fica na turbulência, não sei se ano que vem vai brigar melhor para outro time, né? Mas esses caras vão ficando. O Alan é base, né? Que o Palmeiras está dando aula, investiu muito na base nesse processo, contratando jogadores, investindo em infraestrutura, em scout, enfim, por isso que não para de revelar e vender jogadores. Flávio Lopes e Vitor Roque é dinheiro, amigo. Foi na Argentina, toma dinheiro no Flávio Lopes, foi lá na Espanha, toma dinheiro no Vitor Roque. Então, timaços, né? Timaços. Eu acho que o Palmeiras, até já completando, vai ser assim mesmo, o Fux jogando de volante. De vez em quando ele vai recuar na saída de bola, mas acho que ele vai jogar de volante, principalmente porque o Aníbal vem falhando, né? Falhou contra o Corinthians e fez esse pênalti agora contra o Grêmio, que não deu para entender, cara. Então, eu acho que o Aníbal vai perder a vaga pelo momento, que o momento não tá legal. A Juliana, ela falou aqui do Felipe Anderson. Felipe Anderson, então, que vai dar espaço nesse time, vai sair, porque ele vinha sendo titular e até ele teve um bom momento, né? Mas depois ele voltou a oscilar um pouquinho. Então, sobre a escalação do Palmeiras, é bom a gente falar, né? Até falando com mais calma, é mais difícil de acertar, tá, gente? Por quê? Porque o Palmeiras tá perdendo, o Palmeiras não tá bem. Então, você querer cravar que um time vai ser assim ou vai ser assado, não dá para cravar, porque o Abel pode mudar. Então, o Maurício já foi titular, o Veiga vem sendo banco. A gente está colocando aí, a gente está achando, já que ele foi poupado, já que ele não viajou. Esses aí são os 11 que o Abel tirou, né? Até eu acho que teve 2 que ficaram no banco, acho que o Andrés Pereira e o Piquerez. Mas, o Andrés Pereira entrou no finalzinho do jogo. Isso, eu acho que o Piquerez estava no banco também. Então, na teoria, esses são os 11 que foram poupados pelo Abel Ferreira contra o Grêmio. Então, por isso que muita gente acha que essa vai ser a escalação. Acho que Vitor Roque e Flávio Lopes, obviamente, não tem dúvida. Andrés Pereira, não tem dúvida. O Alan tem sido um destaque enorme. Então, acho que ele vai jogar ali mais pela direita, que ele tem entrado. Linha de zaga também. A dúvida é se vai ser Fux ou Aníbal, mas eu acho que vai ser o Fux, né? E essa posição do Veiga, que eu disse, já foi o Veiga, já foi o Felipe Anderson, já foi o Maurício, mas eu acho que ele vai na mística do jogador grande, do Veiga, que tem decidido, foi muito bem contra a LDU quando precisou, naquela virada espetacular, né? Tomou 3 na ida e fez 4 na volta. Então acho que vai ser ele, porque o Felipe Anderson também não tem feito muita coisa, mas assim, a gente só acha, né? A Juliana pode estar certa e pode ser o Felipe Anderson, sim. Mas, de novo, eu acho que esse momento pode ser o momento do Abel Ferreira mudar, né? E até, enfim, causar alguma surpresa, tentar causar alguma surpresa ao Felipe Luiz. E assim, a gente está falando de um Rafael Veiga que, como o Conrado disse, historicamente é muito importante. Contra a LDU foi muito importante. E também contra o Flamengo em 2021, o primeiro gol do jogo é dele. Ele que abre o placar naquela decisão. Então é um cara que realmente é histórico para o Palmeiras, tal qual
vários outros no Flamengo hoje ainda são. E é engraçado, né, que se a gente comparar com 2021, são pouquíssimos, né, os jogadores que estavam em 21 que ainda estão em 2025, e faz parte do jogo, faz parte do processo de renovação, mas certamente, pelo menos na minha avaliação, são times, os dois, tá, mais fortes, e eu acho que individualmente os jogadores são melhores do que a gente tinha lá em 2021. Talvez 2021 o Palmeiras, acho que coletivamente, tenha chegado num momento diferente do que o Flamengo, porque eu me lembro muito bem que assim que a gente teve a definição da final de 2021, o Flamengo vivia um momento muito melhor do que o Palmeiras. Só que a final foi um mês depois, e aí nesse mês muita coisa aconteceu, o Flamengo teve alguns jogadores lesionados, nunca vamos esquecer disso, que o Renato Gaúcho também fazia questão de lembrar em toda entrevista coletiva, então acabou que ficou na nossa memória, e a véspera do jogo já é uma realidade completamente diferente. Era um Palmeiras muito mais forte e mais favorito, na minha avaliação, do que o Flamengo por conta dos jogos anteriores. E hoje eu vejo um Flamengo melhor, vivendo um momento melhor, mas que individualmente, coletivamente, eu acho que os times eles se equiparam, porque a gente está falando de dois grandiosos times do futebol brasileiro, talvez aí dos grandes times das duas equipes em toda a história, né, Conrado? A gente não está falando de qualquer timezinho, não. Não, não tá. Pelo contrário, os dois times vivem uma das maiores épocas da sua vida. Não especificamente 2025, mas você pegar esses últimos anos aí. Claro que o Flamengo teve lá a década de 80, o Palmeiras teve outras duas décadas muito fortes, né? 70, 90 também ali. Enfim, momentos gloriosos. Mas vai ser realmente um confronto que a gente já falou aqui, né? Essa questão do primeiro tetracampeão da Libertadores vai ser um peso muito grande na história desses dois times, para o torcedor desse time, vai ser um motivo de muito orgulho. Eu lembro quando o São Paulo era o único tricampeão da Libertadores, o torcedor São Paulino só falava disso, e óbvio, claro, vai falar de por que não vai usar esse argumento. Então isso vai ser muito forte mesmo. E vamos ver, eu tô com a expectativa muito grande. Até fui ver aqui, o Felipe Anderson foi titular, né, contra o Grêmio, né? Então acho que mais um indicativo que não deve ser ele, mas claro que pode mudar. E outro peso grande para esse jogo, que você está falando aí dos momentos, né, da fase, obviamente o Flamengo está com a fase muito melhor. Cara, o Palmeiras dos últimos 3 jogos, dos últimos 11 jogos, só ganhou 3. Absurdo esse Sim, número. tá numa fase muito ruim nessa reta final. Claro, teve a questão ali da data FIFA, convocação de jogadores que acabaram ficando fora, a reta final de temporada exaustiva, né? Desde o Campeonato Paulista, jogaram Copa do Mundo de clubes, muita coisa acontecendo. E ainda teve, a gente tem que lembrar, teve um Flamengo e Palmeiras, tem pouco mais de um mês. Verdade. O Flamengo foi melhor. O Flamengo foi melhor e venceu, apesar daquele lance, né, que para mim foi pênalti, sim, do Jorginho no Gomes, que o juiz não marcou, mas sim, o Flamengo foi melhor e, enfim, foi recente, né? Então, algo para a gente, mais uma pitadinha aí nesse jogo. Claro, deixa o Flamengo confiante e o Palmeiras mordido para, quem sabe, uma revanche. Cara, eu tô com a expectativa muito alta, tomara que seja um jogaço mesmo, não seja aquele 0-0 chato. Pô, pelo amor de Deus. Aí todo mundo vai ficar decepcionado, porque, como você disse, a expectativa está muito alta. E eu acho que de todo mundo, né, cara? Não é só do rubro-negro, não é só do palmeirense. Eu acho que todo mundo que gosta de futebol tá com uma expectativa muito grande para esse jogo. Inclusive, porra, o que eu tô recebendo de mensagem de amigo falando, e aí, vai ver o jogo aonde? E aí, vamos fazer o quê? E que ninguém é Flamengo, ninguém é Palmeiras, mas todo mundo vai se reunir para ver o jogo. Eu, inclusive, vou assistir dentro da minha casa, porque eu já decorei aqui minha casa. Fechadinho. Fechado, irmão, fechado. Sem secadores. Irmão, esse tipo de jogo, eu já gosto de assistir jogo sozinho mesmo em casa, mas esse tipo de jogo específico, irmão, eu não quero ninguém do meu lado, nem rubro-negro, nem familiar, eu não quero ninguém. Eu não quero ninguém. Jogo grande assim, no máximo eu gosto de ver ambiente controlado, com alguns poucos amigos que eu sei que gostam de ver o jogo, mas assim, bar, a gente me chama. Teve uma galera que me chamou essa semana. Pô, vamos ver aonde? Vai ter um bar tal que vai passar. Eu falei, pô, esquece. Final de Libertadores, vou no bar, não sei nem como é que é a televisão, não sei nem onde eu vou sentar, não sei como é que vai estar o volume, vai ter um chato falando aqui do meu lado, aí do nada alguém vai tocar um pagode, tá louco. Quero ver o jogo, pô.